estamos aqui no nosso refúgio, cantinho de pensamento, de reflexão, onde você vai aprender comigo e eu com você, porque você vai comentar também e vai falar, vai refletir, vai pensar e vai falar com a gente sobre os temas, né, esses temas polêmicos. Esse é o refúgio para você se encontrar. E vamos basear no nosso versículo que fala: e não sedes conformados, que está em Romanos 12:2, não sejam conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do entendimento, para que experimentes, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No meus estudos de teologia, eu falo muito sobre... Quer dizer, eu reflito muito sobre o conhecimento, porque fala muito sobre o conhecimento no nosso curso. E eu aprendi assim que o conhecimento, ele é para você viver com ele através da fé. Se você vive o conhecimento, aprende a entender o conhecimento por meio da fé, é mais fácil de você levar no seu convívio para as pessoas que estão do seu lado, né? Para que eles coloquem em prática, você coloque em prática e eles também coloquem em prática, porque no seu convívio vai ter muitas pessoas fazendo pergunta e você vai responder através da sabedoria de Deus. A Escritura te dá essa luz, né? E a gente tem que estar buscando o tempo todo o conhecimento. Isso eu aprendi e aprendo, porque no meu viver desde a adolescência até hoje, eu aprendi muita coisa. Para começar, eu era uma pessoa hiper tímida, né? Eu era muito tímida, o meu convívio social era péssimo, a autoestima minha é muito baixa, era muito baixa. Então, eu passei um caminho longo até eu chegar aqui, mas esse caminho foi caminho apertadinho, foi caminhos assim que eu tive que aprender muito. Aí, o que eu fiz para eu aprender? Eu tive que buscar conhecimento, e esse foi o meu refúgio, buscar o conhecimento na Escritura Sagrada. A Bíblia, eu gostava muito de ouvir, né, as pessoas falando sobre a Bíblia, então eu buscava entendimento, mas não é só buscar entender como um religioso, aquela função de religiosidade, seguir uma liturgia do culto. Não, eu ia buscar conhecimento, eu queria aprender mais. E aprender, eu tinha que fazer pesquisa, pesquisava, colocava para a minha vida, fazia uma reflexão, né, entrava em estado de pensamentos para poder pensar naquilo que está acontecendo e jogar aquilo para a minha vida. Eu aprendi muito, assim, é um trabalho árduo, esse de você ficar pesquisando, buscando e tal. Só que eu aprendi com isso tudo, eu aprendi a esperar em Deus a hora certa, para que Deus ajustasse a minha vida com aquilo que eu ia aprendendo. E com o tempo, tudo deu certo. Hoje eu aprendi e eu quero compartilhar com você, não só hoje, mas nos próximos vídeos, testemunhos, ideias, pensamentos, reflexões, que possa ajudar você a se ajustar também nesse caminhar. O caminhar nosso é longo. Diante das Escrituras Sagradas, o caminhar, e falando de caminhar e veredas na Bíblia fala que caminhos apertadinhos, né? Ele fala que os caminhos nossos é longo e é difícil, não é fácil. Um versículo que eu gosto de falar sempre sobre caminhos, né? Que fala sobre... assim, caminhos apertados, que tem muita gente que fala sobre tribulações. Eu tenho tribulações no meu dia a dia. Sim, no versículo de João 16:33, ele diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vos tenha paz. Olha só, eu disse essas coisas para que em mim tenha paz. Falando, Jesus está falando. Neste mundo tereis aflições, mas contudo, né, tenha bom ânimo, eu venci. Por mais que ele passou tudo que ele passou, você viu o caminho de Jesus? O caminho de Jesus foi terrível, mas ele passou e ele venceu. Ele está falando assim: eu venci, você também pode vencer. Isso a gente tem que levar para a nossa vida, né? Contextualizar tudo para nossas vidas. Em Mateus 7:13 e 14 também ele fala assim:
que ele vai falar sobre o caminho estreito, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho estreito, que tem que ser tudo um pouco rápido, né? Aqui, mas assim, para ajustar tudo para que você entenda o que eu quero falar para você. Mateus 7, 13 e 14 fala assim: entra pelas porta estreita, pois largo e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, se você procurar a porta estreita, está falando para você, está dando uma direção para você: entra pela porta estreita, porque a ampla, ela é um caminho que leva para a perdição. Realmente, se você não tiver cuidado, o caminho amplo, ele te leva a muitos lugares. Para nosso primeiro ver, assim, é um lugar muito bom, só que são caminhos que levam até a morte, né? E Deus nos dá essa condição. Quando ele fala em caminhos, né, caminhos apertados, igual eu falei sobre veredas são apertadinhos, são mais acolchadinho, como diz assim, mais aconchegantezinho, né, para a gente poder encontrar a Deus, encontrar essa luz, encontrar com a palavra, e a palavra nos direciona, ele dá uma tranquilidade muito boa. Você percebe que isso ajuda bastante você. Só que Deus faz o seguinte: ele dá uma direção e dá uma condição. Tudo que na vida é assim, para Deus ele te dá uma direção, te dá uma condição. No outro versículo, que é em Salmo 23 e 2, que a gente pode procurar aqui, deixa eu ver aqui. Ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, que é lá em Salmo 23, só que é o versículo 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí vai adiante, vai falar um pouco mais adiante o versículo, que é muito bonito. Só que o que interessa pra gente aqui é que ele nos faz andar em verdes pastos, né? Ele nos faz andar em verdes pastos, e o caminho que Deus nos dá, por mais que nós passamos qualquer dificuldade, o caminho que ele nos dá é um caminho de promessas, e ele tem muitas promessas para nossas vidas. Então, no seu andar diário, eu acredito que todos nós temos planejamentos e projetos, todos, né? Quem não tem está um pouco perdido. Já está na hora de você pensar e fazer seus projetos, planejamento. Eu penso sempre que eu tenho planejamento a curto, médio e longo prazo, sempre. E isso serve por quê? Porque eu vou envelhecendo, mas eu tenho que ter projetos. Eu vou envelhecer sem projetos? Eu vou chegar aos meus 70, 60, 70, 80 anos sem projetos? Não, quando você se encontra com a palavra, você descobre que você pode projetar a sua vida para longo prazo. Mas será que eu vou ver até lá? Não importa. O importante é você planejar. E Deus vai fazer os seus planos. Quando você faz os seus projetos, Deus traz seus planos para dentro dos seus projetos. Olha como que é interessante. Então você faz os seus planos, projeta bastante, legal. E Deus vai lá e traz os planos dele. Aí que você tem que aprender a esperar. Foi o que eu aprendi. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só, por quê? Porque eu esperei, aprendi a esperar. Mas esperar, que é descansar, na Bíblia diz que esperar é descansar no Senhor. Não é você ficar assim sem fazer nada. Então você vai ter que projetar e planejar, porque quando você projeta e planeja, você vai comer do verde. Quando fala em pastos verdejantes, a gente pensa em comida, comida é coisa verde, é comida, é coisas boas. Literalmente, isso aí, falando literalmente, não é a própria a comida literal, né? Comida literal. São amplo a comida aqui, que seria coisas boas para sua vida financeira, coisas boas para sua vida espiritual, para seu relacionamento com família, com filho, com esposa, com esposo. E são coisas assim do convívio social seu, que vai ser bom para a sua vida, mas isso você tem que aprender a esperar e ouvir a voz de Deus e entender as promessas que Ele tem para a sua vida. Então, os planejamentos são projetos, são coisas que Deus espera para Ele planejar em você tudo aquilo que Ele tem para você.
espera no Senhor, aprenda a ouvi-lo, aprenda a ouvir que Deus tem para você e automaticamente as coisas vão se ajustar e você vai se encontrar com esse Deus através da luz das Escrituras. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas você tem que colocar isso em prática. Então, em primeiro passo, faça que nem Salomão fez. O que ele tinha? Ele podia buscar tudo. Deus falou para ele, o que você quiser pedir, peça. Ele pediu o quê? Sabedoria. Por quê? Eu acredito que ele era um homem muito estudado, ele já tinha um monte de conhecimento, mas às vezes, se você pegar esse conhecimento todo seu e não ter sabedoria para aplicá-lo, você vai ter que viver como se diz, no caminho que você escolheu, você vai estar caminhando por um lado muito difícil. Pode ser que nesse conhecimento você fica amplo, né? Pode ser que você vai buscar um conhecimento com a sabedoria errada e Deus te dá essa sabedoria e peça para Ele, e é grátis, é grátis. Ele te dá essa sabedoria para que você desenvolva isso e aprenda a ser melhor, aprenda a se relacionar melhor e a sua vida será bem melhor, porque você está vivendo com sabedoria, com todos os conhecimentos sábios diante de Deus. Sua fé vai aumentar e você automaticamente vai ter muito benefício, ok? Até mais, eu vou te trazer muitos vídeos, testemunhos e é só nos acompanhe, ok?